Fala galera, vamos resolver 10 exercícios de prismas e seus casos especiais, que é o paralelepípedo, reto retângulo, e o prisma mais conhecido por todos nós, que é o cubo. Vamos lá, primeira questão, pessoal, ela fala assim, ó. As dimensões de um paralelepípedo reto retângulo, famosa caixa de sapato, são 3 por 4 por 12. Calcular a área total e o volume desse sólido. Bem simples, bem tranquilo. Galera, o seguinte... Se a gente chamar esse 3 metros de A, esse 4 de B, esse 12 de C, nós vamos ter então que a nossa área total ela vai ser igual a 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Ou tanto faz, né, galera? Você pode inverter aí, não tem problema, né? 2 mais 3 dá 5 e 3 mais 2 dá 5 também. Não tem crise nenhuma aí em trocar esses carinhas ali dentro. A nossa área total vai ser igual, então, a 2 vezes 3 vezes 4, mais 3 vezes 12, mais 4 vezes 12 aí bonitinho. Logo, nossa área total vai ser igual a 2 vezes, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 12, 36, 4 vezes 12, 48, ok? Então, nossa área total vai ser igual a 2 vezes 12 mais 48, galera, isso daqui dá 60. 60 mais 36 dá 96. Então, teremos 2 vezes 96, a nossa área total aí em questão será de 192 metros quadrados, deixa aí marcado bonitinho. Aí nós vamos calcular o volume, né? Temos que calcular o volume. O volume, galera, ele é bem tranquilo, é o comprimento, largura e altura. Logo, o nosso volume em questão vai ser 3 vezes 4 vezes 12. Logo, o nosso volume vai ser, ó, 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 12, 144. Então, teremos com 144 metros cúbicos. Lembrando que a cada 1 metro cúbico, nós temos 1000 litros. Deixa marcado isso daí que é importante. Esse exercício não pedia, mas eu faço uma observação, aí o famoso asterisco, aí bonitinho para a gente deixar e não esquecer nunca disso. Dando sequência, galera, temos a nossa segunda questão, né? Então, vamos lá, ó. Segunda questão, aí bonitinho. Ele fala assim, ó, calcular a aresta, a área total e o volume de um cubo, ó, cubo cuja diagonal mede 2 raiz de 3 metros. Bom, galera, a gente sabe então que a diagonal do cubo, ela vale 2 raiz de 3. Mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, quanto que vale a diagonal de um cubo? Se você for lembrar da explicação, a diagonal do cubo, ela não é nada mais, nada menos, pessoal, do que isso daqui, ó. A aresta raiz de 3. Essa é a diagonal do cubo. Como a diagonal está valendo 2 raiz de 3, então a aresta raiz de 3 vai ser igual a 2 raiz de 3. Tá? Então, a raiz de 3 é a mesma coisa que você lê diagonal do cubo. Então, diagonal do cubo vale 2 raiz de 3 aí bonitinho. Bom, ó, raiz de 3 de um lado, raiz de 3 do outro, é uma multiplicação, né? Não tem segredo. Então, o nosso A vai ser igual a 2, quer dizer, a aresta vale 2 metros aí bonitinhos. Dando sequência, galera, a gente tem que calcular a área total. A área total do cubo é muito, muito fácil, porque o cubo ele é composto por 6 quadrados, você pode pensar assim. Então, a gente vai ter, ó, 6 vezes a área do quadrado. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, nesse caso é a aresta ao quadrado. Logo, a área total vai ser igual a 6 vezes, então 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 6, resposta, a área total é 24 metros quadrados. E não terminamos, né? Vamos agora para o nosso querido volume. O volume, galera, é A vezes A vezes A, ou seja, o volume é aquele famoso A aresta ao cubo, né? Até rima. O volume do cubo é A aresta ao cubo. Logo, o nosso volume vai ser igual a 2 elevado ao cubo. O volume será igual a 8 metros cúbicos, é a resposta do nosso exercício 2. Dando sequência, estamos no nosso exercício 3. Esse exercício é bem legal e é bem interessante, galera. Ele fala assim, ó. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Um queijo tem um formato de paralelepípedo com dimensões de 20 por 8 por 5. Sem descascar o queijo seria essa parte de fora aqui, né? Como a gente conhece. Uma pessoa o divide em cubos com 1 centímetro de aresta, de modo que alguns cubos ficam totalmente sem casca, outros permanecem com casca em apenas uma face.
alguns com cascas em 2 faces e os restantes com casca em 3 faces. Nesse caso, o número de cubos que possuem casca em apenas uma face, então apenas uma face, é igual a... Galera, vamos lá, vou dar até um zoom aqui para você perceber comigo uma coisa, tá? Esse daqui é nosso queijo. Se você cortar esse carinha aqui, ó, aqui embaixo, cortar esse cubo aqui embaixo, esse cubo que está em vermelho, ele tem 3 cascas. Essa em vermelho aqui, essa em vermelho aqui e a vermelho lá de baixo. A de cima, a partezinha de cima, ele não tem casca, tá? Ele seria o queijo, por assim dizer. Cada queijo que ele está dizendo aí pra gente, pessoal, ele é um cubo, né? Então imagina lá, ó, cada fatia que você vai cortar, ela é um cubo, deixa eu fechar aqui bonitinho, certo? Mais ou menos, né? Mais ou menos desse jeito. Cada fatia de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, certo? Ele quer saber justamente aqueles que tem apenas um, tá? Vamos supor que só tem casca aqui, ó, numa das partes dele. Bom, feito o problema, a gente precisa lembrar do seguinte. Ele nos disse uma coisa muito importante. Ele falou para a gente assim, ó, que daqui até aqui nós temos 20 centímetros, certo? Daqui até aqui nós temos 8 centímetros. E daqui até aqui nós temos 5 centímetros. Como a gente quer saber cada pedaço, né, cada cubinho desse daqui, que tem somente uma face, pensa comigo, pessoal. Essa linha inteira aqui de baixo, essa coluna inteira aqui não pode ser pega. Porque tanto essa coluna que está aqui, quanto essa outra coluna que está aqui, os cubos aqui, eles têm 2, né? No mínimo 2 partes aí. Os de cima tem até 3. Não pode também isso daqui que eu estou passando, ó. Isso daqui tudo não pode. Esses carinhas todos não podem. Assim como aqui, né, que é igualzinho que a gente acabou de pegar de conceito, tá? Esses carinhas não podem aparecer. Assim como aqui, ó, nenhum desses caras pode, porque tanto aqui quanto nessa parte do lado e essa parte de baixo, eles têm casca. Então não pode nenhum desses carinhas aí, ó. Deixa eu até voltar aqui. E aqui também, né, ó, essa parte inteira aqui não pode. Logo, quantos pedacinhos vão sobrar aqui? Pessoal, excluindo esse cara aqui, ó, excluindo esse cara aqui, quer dizer que eu vou ter 18 centímetros restantes para eu avaliar. Não posso me esquecer, pessoal, que essa parte aqui também não pode ser levada em consideração, né? Isso daqui inteiro não pode. Nem isso daqui, ó, tá? Também não pode. Deixa eu até voltar ali que ele fez uma autoforma. Não pode. Assim como esse carinha aqui também não pode. E esse carinha aqui também não pode, porque todos esses queijos aqui, ó, eles pegam 2 partezinhas. Aqui também não pode, ó. Esse carinha não pode, pega 2 partezinhas. Então, esse daqui com tinta preta, ó, esse pode, esse pode, esse pode, porque eles pegam um só, né? A casca está só aqui nessa parte, os outros pedaços são todos sem cascas. Tem 18 centímetros aqui. Se você for seguir a lógica, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vamos ter, então, 6 centímetros possíveis. E seguindo a lógica, galera, aqui não vamos ter mais 5. Nós vamos analisar somente 3 centímetros. Aqui só pode ter 3 centímetros. Então, na verdade, o que a gente está observando é um paralelepípedo que ele está assim, ó. Vem para cá e vem para cá, né? Então, aqui ele teria 18 centímetros, aqui ele teria 6 centímetros e aqui ele teria 3 centímetros lindos e maravilhosos. Como ele está querendo saber o número de cubos, pensa assim, ó. A casca é a parte externa, né? Então, a casca é aquela parte externa aí do meu queijo, é a parte externa dele. Se a gente está falando de parte externa, galera, tem que vir já na sua cabeça uma coisa que, quando a gente fala de parte externa, já é intuitivo. Área, tá? Então, a gente está querendo saber a área, basicamente, desse meu novo paralelepípedo. Então, a área total dele é 2 vezes, vamos lá, AB mais AC, né? Eu acho que conversa meio metódico aqui, né? AC mais BC. Então, a área total aqui vai ser igual a 2 vezes. Então, teremos 18 vezes 6, mais 18 vezes 3, mais 6 vezes 3. Se você for resolver isso daqui, galera, eu garanto para você que
você vai chegar nisso daqui, ó, 360 centímetros quadrados. Quer dizer, você tem 360 pedacinhos cúbicos que tem apenas uma face com casca. Tá? É 1 para 1, né? Não se esqueça que aqui é 1 para 1, né? Cada cubinho é de 1 por 1 por 1. Então não precisa fazer nenhuma relação. Você tem 360 desses carinhas aqui que tem casca em somente uma das faces. Vamos para a questão 4? Então, na questão 4, bem interessante também, ele fala assim, ó, um prisma reto de base quadrada tem 72 centímetros quadrados de área lateral. Bom, vamos desenhar mais ou menos aqui, né? Nós temos uma base quadrada. Ixi, não ficou legal. Não ficou legal, volta. Então, nós temos uma base quadrada, vou fazer mais ou menos aqui, tá? Que ela tem 72 centímetros, tá? O prisma de área lateral. Então, eu vou subir um carinha aqui, ó, aqui bonitinho, vou subir outro carinha aqui, só para você já ter uma noção do que está acontecendo, né? E aqui, ó, colocar aqui como sendo uma vista, né? Então, essa área lateral aqui dele, galera, tudo isso daqui, ó, que a gente está fazendo, a área lateral, ela vale 72 centímetros quadrados. Se a base é quadrada, então aqui, sei lá, pode valer L, aqui pode valer L. E ele fala o seguinte, 3 raiz de 2 centímetros é a diagonal da base. Nada mais, nada menos, o que ele está te falando, que é a diagonal de quem, pessoal? Do quadrado. Você não está falando nada mais, nada menos que isso daqui, ó, diagonal do quadrado. E aí vamos já pensar logo nisso daqui. A diagonal do quadrado, galera, que é esse carinha aqui, ó, o D, a diagonal do quadrado ela é calculada como sendo lado raiz de 2. No nosso caso, a diagonal está valendo 3 raiz de 2. Substitui aí, ó, vai ficar igual a L raiz de 2. Então, esse L de um lado, opa, esse L não, né? Esse raiz de 2 de um lado com raiz de 2 do outro, vai concluir que o L vale 3 centímetros. Esse daqui é o lado do quadrado da base. Mas a pergunta dele é a seguinte, ó, qual que é o volume? Então, para eu saber o volume, eu preciso saber quanto que é essa alturinha que está subindo aqui, né? Vamos chamar tipo de x. E para isso eu preciso lembrar o seguinte, se ele falou para a gente que a área lateral, galera, vale 72 centímetros quadrados, a lateral ela é composta por 4 vezes a área do retângulo, certo? Então, isso daqui é igual a 72. Esse retângulo é esse retângulo em azul que eu estou destacando aqui, ó, que tem L por x. Então, ficaremos com 4 vezes Lx igual a 72. Só que o L vale 3, então vai ficar 4 vezes 3 vezes x igual a 72. Logo, teremos o seguinte, né? Deixa eu dar uma destacada nisso daqui. 4 vezes 3, isso daqui dá 12 vezes x igual a 72. Portanto, 72 por 12, isso me resulta em 6 centímetros de unidade. Aí dá para eu calcular a resposta. Para calcular o volume, pessoal, não é nada mais, nada menos que eu fazer L vezes x. Então, comprimento, largura e altura. Teria, então, que o V vai ser igual a, então, 3 vezes 3 vezes 6, 3 vezes 3 dá 9, vezes 6, 54 centímetros cúbicos. Essa é a resposta do meu exercício 4. Dando sequência, galera, temos aí o nosso exercício 5. O exercício 5 ele é bem interessante. Uma questão bem tranquila e bem fácil. Ele fala assim, ó. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Para. Se aqui em cima vale x esse pedacinho, pessoal, com certeza aqui embaixo vale 2x, tá? É bem maior e no caso é o dobro. Então, olha lá, a torneira utilizada para encher o depósito tem uma vazão constante, vai sair sempre do mesmo jeito. Ele levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Bom, deixa eu guardar isso daí. Quantos minutos dessa torneira levará para encher completamente? Quer dizer, isso daqui que está faltando aqui, né, a outra metade, né, e mais o volume do meu cubo menor. O restante do depósito. Bom, vamos lá. Se a gente chamar então de cubo menor, chamarmos de cubo maior, nós podemos ter algumas conclusões.
Qual que é esse volume do cubo menor, galera? O volume do cubo menor é x vezes x vezes x, ou seja, x ao cubo. O volume do cubo maior, galera, tá? Ele é nada mais, nada menos do que o seguinte, 2x elevado ao cubo. Então, é 2x elevado ao cubo. Logo, o meu volume do cubo maior vai ser 2 ao cubo, dá 8, 2 vezes 2 vezes 2, x ao cubo, x ao cubo. Então, vamos deixar guardado isso daqui. Aí ele falou o seguinte, ele nos disse uma informação bem importante. Ele falou assim, ó, que a cada 8 minutos que você tem, ele levou metade. Bom, a metade do maior é 4x ao cubo, tá? Então, se tudo é 8x, a metade é 4x ao cubo. Quanto tempo, então, galera, ele vai levar para a gente saber quanto que vai ser? Porque, ó, pensa comigo. Ele levou 8 minutos aqui, certo? Para chegar até aqui. A outra metade quer dizer que ele vai ter que levar mais 8 minutos. Então, aqui em cima, a gente sabe que vai levar 8 minutos. Isso já deixa guardado. O meu objetivo é saber justamente quanto tempo ele leva para completar esse menor. Então, o menor ele tem um volume de x ao cubo. Pensa comigo, se 8 minutos foi 4x ao cubo, foi a metade do meu cubo maior. Quando eu tiver esse cubo menor, que é x ao cubo, quanto tempo ele vai levar para encher? Então, isso daqui é bem simples, bem fácil, né? A gente pode cancelar esse cara com esse, vai ficar 4, vai ficar 1, né? E como a gente tem 4 e 8, um é o dobro do outro, né? Você tem dúvida? Faz 4 vezes t, 8 vezes 1. Você vai concluir, então, que ele vai levar 2 minutos para completar esse carinha aqui em cima. Então, olha lá, ó. Simplesmente, a resposta do exercício é muito fácil. Isso daqui já foi. Ele quer saber o restante, né? Levará o restante. O que resta são 2 minutos do cubo menor, mais 8 minutos da outra metade. Resposta, 10 minutos é o tanto que leva para encher o restante. Dando sequência, exercício de número 6. Esse ele é bem legal e ele é bem fácil, tá, galera? Ele vai falar assim, ó. Alguns objetos, durante sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso daí ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostrado na figura. Observa aí. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Galera, esse exercício ele é muito famoso quando a gente está estudando empuxo, né? Empuxo de Arquimedes. Lá na física, na parte de hidrostática e hidrodinâmica, é bem interessante você guardar isso daqui. Por quê? Concorda comigo que a base, né? Então, 40 e 30, isso daqui não muda. A única coisa que vai mudar é o nível da água, então ele pode ficar subindo. Logo, você sabe quanto que vai subir? Eu não sei. X. Bom, pensa comigo. O volume ele não é o comprimento vezes a largura vezes a altura? Sim. Se você colocar um volume de 2.400 centímetros cúbicos, sabendo que a base vale 40, sabendo que a largura dele vale 30, qual que é a altura que vai subir aí? Tá? Então é sempre assim, galera. A base não muda, você tem que saber o quanto que ele sobe aqui de água. Ó, ficaremos com então 2.400 é igual a 40 vezes 30. Isso daqui dá 1200x. Logo, meu x ele vai passar lá dividindo. Jesus, não sei nem o que aconteceu aqui. Olha lá, 2.400 dividido por 1.200. Vou poder cancelar 0 com 0, 0 com 0. 24 por 12, galera, isso daqui vai me resultar em 2. 2 centímetros é o tanto que sobe de água. Quer dizer, ele vai vir para cá, ele vem para cá e ele sobe simplesmente 2 centímetros. Resposta, então, é a letra C. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Beleza? Gostou dessa questão aí, galera? Bem tranquila, né? Sem segredo nenhum. Não tinha nem o que pensar mais sobre isso, não. Tá? Bom, vamos lá. Ah, por que ficaria, né? Então, sempre meus alunos perguntam aqui, né? Por que ficaria 22, né? Onde é que vem esse 22? Ué, pensa assim. Na figura que aqui está, você tem 5 centímetros que não tem água.
só que tudo tem 25. Então quer dizer que você tinha isso daqui, né? Você tinha 20 centímetros. Logo, a água sobe 2 centímetros, vai para 22. Beleza? Bom, a sétima questão ela é bem interessante, porque ela fala assim, ó, uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedo de cubo, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, medem 3 por 18 e 4 de espessura. Galera, todo mundo já comeu chocolate, sabe que as barras, né, elas são algo desse tipo aqui. Né? E aí a espessura, galera, nada mais é do que essa alturinha que nós vamos ter aí, né? Se ele não fizesse isso que ele acabou de fazer, eita, volta. Ó, se ele não fizesse isso, ficaria alguma coisa desse tipo aqui, né? Ó. Então, a barra de chocolate, ela fica assim, ó, desse jeito, né? Chocolatezinho, uma delícia, né, galera? Desse jeito bonitinho. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos 18 centímetros de comprimento, 3 de largura, né? 3 centímetros de largura, e essa espessura aqui dele teria 4 centímetros. Logo, muito simples, muito fácil. O volume desse cara aqui em questão vai ficar 3 vezes 18 vezes 4. 3 vezes 18 vezes 4, galera, é uma continha muito simples e muito fácil. Isso daqui vai me resultar em 216 centímetros cúbicos. Como esse cara tem o mesmo volume de quando for o cubo, né? Então, quando for o cubo, eu sei que o volume do cubo ele é calculado como sendo lado ao cubo. Como eles têm o mesmo volume, esse volume dele é igual, né? Então, 216 é ao cubo. Quem está com esse cara aqui em cima, ele vai passar como índice de uma raiz cúbica em questão, né? Então, vai ficar como 216. E o 216, pessoal, se você for dar uma pensadinha aí comigo, você pode começar, por exemplo, por 6. 216 por 6, isso daqui vai dar 36, por 6 vai dar 6, por 6 dá 1. Então, o A não vai ser nada mais, nada menos que raiz cúbica de 6 ao cubo. 3 aqui com 3 aqui cancelou. Então, o meu A vai ser igual a 6 centímetros de medida da aresta aí do meu cubinho. Beleza, galera? Fácil, né? Daqui não tem erro nenhum. Não tem nada para se preocupar. Já a questão 8 também é uma questão legal, uma classiqueira aí da Puxon, né? E ele fala assim, uma caixa sem tampa, isso é importante, hein? Sem tampa, é feita com placas de madeira de meio centímetro de espessura. Depois de pronto, observe-se que as medidas da caixa pela parte externa são 51 por 26 por 12,5, conforme mostra a figura abaixo. O volume interno dessa caixa em metros cúbicos é, presta atenção, gente, vou dar um zoom aqui na figura, tá? Se você concordar comigo, ó, pensa assim, esse pedaço aqui, né, que eu estou destacando daqui até aqui, e esse pedaço daqui até aqui, já vão subtrair desse 51. Quer dizer, você não tem mais 51. Aqui você tem meio e aqui você tem meio. Quer dizer, essa parte aqui que eu estou fazendo com tinta azul, pessoal, disponível, é de 50 centímetros. Então, desconta essas duas laterais que não fazem parte disso daqui, ó, né? Desse ponto até esse em azul. A princípio, vamos ter a mesma coisa aqui, ó, nos 26. Você tem um desconto aqui desse pedaço, você tem um desconto aqui desse pedaço. Quer dizer, essa medida aqui dela tem meio. Meio dá 25 centímetros. Né? Então, você tem meio aqui, com meio aqui dá 26 menos 1 dá 25. Já a altura, os 12,5, que é o mais legal. Porque repare que você só tem isso daqui. A parte de baixo, pessoal, não tem espessura. Porque ela é uma caixa sem tampa. Então, aqui em cima ela não tem o que somar. Logo, esse carinha você não vai considerar como 12,5. Você vai considerar como 12 centímetros em questão. Porque ele só tem uma parte aqui em cima. Vou até apagar essa parte aqui de baixo para você não confundir. Mas se tivesse a tampa, né, aí você teria mais meio. Logo, galera, deixa eu voltar aqui a figura. O que você tem que calcular, a parte interna aí do exercício, por assim dizer, ele é simplesmente 50 centímetros por 25 centímetros por, né, no caso aí, 12 centímetros, certo?
Então, por 12 centímetros. Como ele está falando em metros cúbicos, vamos passar de centímetro para metro, né? Então, esse cara fica 0,5 metros, esse cara aqui fica 0,25 metros, e esse cara aqui fica 0,12 metros. É só dividir por 100 cada um. Se você multiplicar, então teremos 0,5 vezes 0,25 vezes 0,12, galera. Obteremos aí em questão a alternativa de letra 0,015A. Então, teremos 0,015 metros cúbicos, resposta letra A. Dando sequência, temos a questão 9, que também é bem legal, bem fácil, né? Não tem problema nenhum, só assusta ser grande desse jeito. Ele fala assim, ó, uma carga de 100 containers idênticos ao modelo apresentado na figura 1 deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses containers. De acordo com as normas desse porto, os containers deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total das cargas e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de containers é, presta atenção, ele é 10 por 32, certo? Cada container daquele ali, ele pega 6,4. Então, se você olhar de cima esse container, ele tem 6,4 metros por 2,5. Você olhando de cima, você está vendo uma figura 2D, né? 2 dimensões. Legal. Então, pensa aqui comigo. Um container desse, ele vai pegar simplesmente 2,5 aqui e ele vai pegar 6,4 metros aqui. Então, vamos ver o seguinte. Quanto que ele cabe aqui no eixo X, né? Então, você teria 32 metros dividido. Deixa eu até fazer um pouquinho mais para baixo. Esse cara... Opa! Gente. O que eu estou fazendo aqui? Ah lá. Então, você teria 32 metros, né? Então, seriam 32 metros dividido por 6,4 metros. Essa conta é muito simples, né? Você vai obter 5. Quer dizer, você pode colocar 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5 containers no eixo Y. Já no eixo X, você tem 10 metros, cada um pega 2,5, é só dividir 10 por 2,5, você vai obter como resposta 4. Quer dizer, você tem 1, 2, 3 e 4 containers que você pode colocar aqui no eixo X, né, na horizontal aí do nosso problema. Então, 1, 2, 3, 4. Legal. Então, o nosso primeiro andar, quantos containers vai caber no primeiro andar? Vai caber 4 na horizontal, 5 na vertical, vista de cima. Você tem 20 containers aí, maravilhoso, né? Containers. Pronto, agora foi. Containers, né? 20. Mas você tem 100. Quer dizer, você vai ter um primeiro andar com 20, o segundo andar com 20, o terceiro andar com 20, o quarto andar com 20 e o quinto andar com 20. Quer dizer, você vai ter 5 andares de containers. Logo, pensa comigo no seguinte, para dar o 100, né? Claro, 5 vezes 20 tem 100. Você vai ter 5 andares desses carinhas bonitinhos. Logo, se a altura de um deles, né? Então, eu vou fazer até aqui do lado. Vou fazer um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Ah lá. Então, pensa comigo. Se a altura de um deles, né? De um container, ela é de 2,5, quando nós tivermos 5 andares aí dos containers, quanto que nós vamos ter? Logo, faz essa continha, você vai obter 12,5 metros mínimos de altura aí dos containers. Resposta da letra A. E para finalizar, galera, nossa aula de hoje, bem interessante, nós temos o exercício de número 10, que é o exercício do Mackenzie. E ele fala assim, ó, uma piscina com 5 metros de comprimento, ó, 5 de comprimento, 3 de largura e 2 de profundidade tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Se o nível de água está 20 centímetros abaixo da borda,
O volume de água existente na piscina é igual a, pensa lá, ó, a piscina tem 5 por 3, opa, é metros, né? Então, deixa eu apagar aqui, eita, lá, deixa eu apagar aqui, né? Temos em metros, 5 metros, 3 metros, e aqui, galera, ele sobe em 2 metros, só que tem um detalhe. O nível de água que você tem aí na piscininha, né, que tá aqui bonitinha, tal, cheia de água, ele tá com 20 centímetros abaixo da borda. Então, se tem 20 centímetros aqui, você tem que tirar 20 centímetros desse cara. Se você for pensar em metros e centímetros, os centímetros ele não é nada mais, nada menos que 0,2 metros. Logo, 2 menos 0,2, 1,8 metros que você tem aí. Né? Não se esqueça que ele está abaixo. Logo, o volume desse carinha aqui é bem simples. Né? Então, o volume vai ser igual a 5 vezes 3 vezes 1,8. E se você multiplicar 5 com 3 com 1,8, galera, você vai obter isso daqui, ó, 27 metros cúbicos. Mas não tem alternativa. Por isso que eu falei na nossa primeira questão o seguinte: a cada 1 metro cúbico, não se esqueça, você tem 1.000 litros. Logo, se você tem 27 metros cúbicos, quantos litros você vai obter? Resposta, então, teremos com 27.000 litros de água, só multiplicar, aí bonitinho você obtém 27.000 litros de água para essa questão. Galera, grande abraço e até os próximos.